de combate da Marinha, desta vez ali em cima, ó. Chegamos na base aérea naval em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Continuamos aqui em companhia da Marinha, dos mergulhadores de combate. Quer dizer, então, que a atuação dos mergulhadores de combate não é só na água, né? Apesar de serem mergulhadores. Não, nós temos que treinar diversos métodos e técnicas de infiltração e de extração. Aqui hoje nós estaremos treinando um método chamado penca e também um método chamado de fast rope, que é muito similar ao rapel. A Marinha tem um complexo na parte aeronaval, a gente aqui está no comando da Força Aeronaval, faz parte também do comando em chefe da esquadra e ela tem toda uma estrutura para poder fazer o apoio, inclusive o apoio aéreo, a uma força naval. A gente está habilitado, né, a atuar nesses três ambientes, então a gente tem que manter um treinamento constante aí nesses três ambientes, né, seja pelo ar, pelo mar ou pela terra. Todos os mergulhadores têm aptidões tanto na água, quanto no ar, quanto no solo, em terra? A gente procura dar essa amplitude de métodos para que a gente possa ter mais flexibilidade na hora de fazer um planejamento de uma determinada ação. Eu ingressei na Marinha, né, eu comecei a ver o leque, né, de opções da Marinha e essa vertente da Marinha, né, do mergulho de combate, das operações especiais, eu me identifiquei muito com isso, por ser diversificada, né, ter salto, ter mergulho, prezar muito pela atividade física também diária. Nessa simulação, a gente estará retirando um refém no território inimigo. Então, terá feito uma ação de retomada, de resgate desse refém, uma ação de choque. E o que nós vamos ver aqui nesse treinamento já é a retirada desse refém através desse método de extração, que é a penca. O equipamento que nós utilizamos é um equipamento de escalada, né? Nós utilizamos baudrier, mosquetões, mas a técnica em si, ela é genuinamente militar, né? A gente tem que ter essa flexibilidade de emprego em todos os ambientes que a gente opera como mergulhadores de combate, ajudando a Marinha nas nossas ações. Aqui eu encontrei o que eu procurava realmente. O que você procurava? Saltar de paraquedas, mergulhar, ação, né? Ação. Temos ali um inimigo, né, na nossa missão. O ali nosso de calçadinhos, o nosso refém. Nosso refém que foi resgatado e agora ele está aqui lá no ponto de reunião, esperando a aeronave chegar. E essa formação que vocês fizeram aqui agora? Bom, essa formação chama-se autoguardado. Ela é utilizada para diversas finalidades. A finalidade que eu utilizei ali foi para aguardar, né, a chegada da aeronave, para extração, né, a nossa extração por penca. E dentro do autoguardado sempre fica o comandante da patrulha, que no caso sou eu, e mais um outro militar, ou naquele caso ali, a pessoa que está sendo resgatada, né, da área inimiga. A gente faz esses treinamentos de uma forma rotineira para a gente conseguir realmente estar mantendo a eficiência no desenrolar das ações. Aqui a gente está vendo muito a questão das infiltrações. Infiltração é só como chegar na área do objetivo. Depois ainda temos que fazer a ação, executar a nossa tarefa. E apesar de camuflados, eles são da Marinha, eles são mergulhadores de combate, né? Apesar dessa roupa camuflada, dá para confundir um pouquinho também. Dentro da Marinha nós temos os fuzileiros navais, que utilizam bastante o camuflado, os mergulhadores de combate, alguns outros setores da Marinha também utilizam o uniforme camuflado. Então a gente emprega realmente uma gama enorme de equipamentos não convencionais, utilizando essas técnicas e métodos também não convencionais, por isso são especiais dentro desse contexto das operações especiais. Tem missões que a gente tem pouco suprimento e a gente tem que lidar com tudo isso, frio, contingência que aparece e a gente tem que passar por cima disso tudo, pô. Hoje a gente está fazendo isso, amanhã a gente está fazendo outra coisa, mais radical ainda, então minha vida é essa aí. Medo todo mundo sente, só que o que diferencia um do outro é que tem gente que consegue superar e tem gente que não. E você vê que o medo não é nada. Você consegue passar por cima dele. O medo ele sempre é constante em nossa vida e, como diz um colega mais antigo na atividade que eu, já há 22 anos, é o que nos mantém vivo.
Todos nós temos medo. No dia que ninguém aqui tiver medo é porque tem que parar a atividade, porque vai morrer. A gente sabe controlar o medo. Comandante, em 10 meses um atleta não se torna um super atleta, mas ele se torna um mergulhador de combate. A gente consegue em 10 meses dar a maioria das habilidades necessárias para a gente fazer as nossas atividades. É claro que a gente ainda precisa de algumas outras atividades que vão ser feitas após o curso, como por exemplo o paraquedismo, a desativação de artefatos explosivos, ou seja, existem algumas outras técnicas que vão ser mostradas após o curso. Não é só ser um bom atleta, não é só ter vontade de terminar o curso. O cara tem que ter um bom psicológico, porque tem situações que não é só o físico que vai manter você. Nesses 10 meses, nem todos passam, tô certo? Nem todos passam. É difícil. Aqueles são os homens de preto da Marinha do Brasil. No próximo bloco você vai ver os mergulhadores de combate em ação, simulando uma invasão no navio inimigo. Até mais. Região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Qual a nossa missão? Nós então vamos aqui treinar a abordagem de um navio, como se esse navio fosse um alvo que seria atacado, com a colocação de cargas explosivas nesse navio. Nós procuramos primar sempre pela segurança, em todos os detalhes, para a gente fazer um mergulho e retornar todo mundo bem. A gente faz esse adestramento de forma para que todos tenham as mesmas capacidades, as mesmas qualificações. Esse mergulho já é um esporte radical. Imagine você mergulhar com todo esse equipamento. Quanto é que você está pesando nesse momento? Em torno de uns 25 quilos a mais. Qual a sua autonomia na água? 4 horas. 4 horas. O equipamento que me referi anteriormente, que é o equipamento de circuito fechado, ele é circuito fechado porque circula aqui dentro oxigênio puro, não é o nosso ar que a gente respira normalmente, que é gás carbônico e oxigênio. Nesse caso é oxigênio puro. A bússola vai fazer a indicação de um rumo magnético que ele vai seguir debaixo da água. O profundimento vai dar a noção para ele da profundidade em que ele está mergulhando. Aqui nós temos o colete, que pode ser utilizado em caso de emergência, ele pode ser inflado para poder trazer o mergulhador à superfície. E aqui atrás nós temos então uma mina de exercício, simulando uma mina com explosivo. Qual é a sua função hoje na nossa missão? Mergulhar e atacar e retrair. Antes do mergulho, é feita a inspeção, em que são checados todos os equipamentos dos mergulhadores antes da missão. Vai se aproximar do que seria o alvo que nós estamos simulando, aquele navio. Essa aproximação é feita de uma forma tática, os militares todos abaixados com a silhueta baixa para evitar possibilidade de detecção visual. Posteriormente o bote vai parar, os mergulhadores vão entrar na água de uma forma também discreta, bem lenta, de forma a evitar qualquer tipo de ruído, se eventualmente houvesse uma vigilância. Então os mergulhadores vão iniciar uma natação na superfície para se aproximar mais do alvo, sem começar a consumir o oxigênio do seu equipamento. Então eles vão efetivamente mergulhar e iniciar então a infiltração mergulhada. Nesse momento, os mergulhadores de combate estão realizando a colocação das cargas explosivas fixadas magneticamente no costado do navio. Essas cargas, embora sejam de exercício, elas têm um dispositivo temporizador que permite que os mergulhadores façam a evasão do local, do alvo, antes que a detonação ocorra. É sempre feito em dupla, comandante? Sempre feito em dupla. Podemos ter várias duplas sendo utilizadas
para conseguirmos então ampliar a capacidade de danos que a gente vai causar no nosso inimigo. Diferente do mergulho esportivo, que a gente não está vendo peixe, a gente não está vendo essa beleza submarina, não está vendo nada disso. A gente está muito concentrado nos nossos instrumentos de navegação e na nossa capacidade de chegar no alvo de forma discreta para a colocação dos explosivos e a retração, principalmente, sem ser detectado. Na nossa área, o que você deve mais estar focado é naquilo que você vai fazer. E não adianta pensar em coisas ruins, tem que pensar em coisas boas, pensar na esposa, nos filhos, tem que cumprir a missão. Agora, o inimigo consegue identificar o mergulhador nosso em ação lá embaixo d'água? Se ele não estiver dentro d'água, ele não vai conseguir. De jeito nenhum. Não. Nenhum instrumento. Nenhum instrumento consegue identificar. Não importa as condições climáticas que estejam no momento, o que importa é a dupla estar focada no objetivo, né, no alvo, e na missão principal, que é atingir o navio inimigo e colocar o artefato explosivo no meio. Ser um mergulhador de combate é servir o seu país de uma forma digna e saber que está fazendo alguma coisa em prol da sua nação. Que esse gosto por viver no perigo, no limite e praticar esportes tão radicais? Eu acho que esse gosto é inerente não só aos militares ou aos mergulhadores de combate, acho que isso é inerente ao ser humano, né? E aí tem alguns que, como nós, escolhem realmente estar mais próximos disso aí para sentir um pouco mais de adrenalina ou estar realmente fazendo atividades diversificadas, né? E esse foi o caminho pelo qual nós escolhemos trilhar dentro da Marinha. Fortuna! A sorte acompanha os audazes.